Alô Brasil, a você chegando! O Lucas vai me corrigir que não é Brasil, é mundo, né? Porque o nosso pessoal da Nova Zelândia também está sempre assistindo. Mas estamos aí, mais um Bunker, programa especial hoje, gravado com um convidado com muitas histórias, para a gente falar de histórias do Grêmio, de gremismo. Hoje nós estamos excepcionalmente com esse programa gravado, por questões que vocês vão saber um dia, quem sabe, não sei. Mas então tá, vamos passar a palavra agora para o Lucas. É isso aí, Mineiro. Teremos hoje histórias, muitas histórias, dias de lutas, dias de glória. E a gente, né, claro que vale lembrar que como é gravado a gente não tem aqui atualização de tabela, de último jogo, próximo jogo, Copa do Mundo. Tá tudo rolando aí, mas provavelmente a gente gravou isso aqui uma semana antes de tu tá vendo isso aqui. Porém, falaremos de histórias do Grêmio, né? Histórias que as pessoas, que os amigos internautas nos enviaram por e-mail, por cartinha, por Sedex, por sinal de fumaça, Twitter, por tudo que tu pode imaginar. Inspirados, claro, no livro do seu Berardi. É, né? Verdade, também. Ali que é Seu Berardi e o Grêmio, uma história de amor. Seuberardi.com.br, né? Sempre lembrando. E, como o Mineiro já antecipou, temos esse grande convidado especial de hoje, que é de uma linhagem nobre, né, tricolor. Sangue azul. Sangue azul, das antigas. E que o rapaz é uma enciclopédia de histórias de Grêmio, histórias gremísticas. Quando a gente teve a ideia desse programa, foi o primeiro nome que surgiu assim estrondando, que é o nosso querido Luciano Rola. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, satisfação. Vida longa, né, a esse projeto aí, o Bunker Tricolor, azul, preto e branco, Bunker do gremista, né. Cara, é um negócio assim maluco. Agora a introdução aqui, acompanhando vocês, já me veio tanta história para contar e tu vê todo esse tempo de Grêmio Rádio, sempre a gente deixa escapar alguma coisa, né? E que honra, né? Tá aqui onde sentou o Oliveski, o Rodrigo Adams, o Duque, né? O Dorico Roman, Galato, enfim, né? Então, cara, é um negócio maluco, assim, quando me foi feito o convite, pô, fiquei emocionado, porque eu sei dessa representatividade, sei do que vocês lutam também pelo Grêmio nas redes sociais, defendendo, blindando esse clube, essa instituição que a gente ama, e é aquela coisa que nem irmão mais velho, né? O irmão mais velho, ele pode dar uma cutucada na orelha do irmão menor, mas se alguém da rua tocar no irmão, ele não deixa. E o Grêmio é assim, né? A gente não deixa tocar no Grêmio, bater no Grêmio, porque mexeu com o Grêmio, mexeu com mais de 8, 9 milhões, 10 milhões de torcedores. Né? E falando em irmão, Rola, eu falei aqui no início, né, que tu vem de uma linhagem especial de gremistas. Explica pra galera aí quem é da onde vem esse sobrenome Rola aí, qual é a... Pois é, a família Rola, né, cara, tanto da Itália e Portugal, que migraram, que vieram para cá, é uma árvore gigantesca, né? Então, tipo, todo mundo pergunta, qual é o parentesco? Bom, eu com o Oswaldo Rola, claro que pela linha, já pela árvore da família, as gerações, me perdi. O meu avô, talvez ali pelo primo de quarto grau, né? E aí tem que ver, eu tenho aí algumas coisas da família guardada que a gente acaba pesquisando. Tem um primo meu que foi atrás disso em Portugal também. Oswaldo Rola, que é um dos maiores nomes da história do Grêmio, né? O Foguinho. Foguinho. E aí todo mundo pergunta, né? Aí até uma vez numa rádio em Porto Alegre, pô, mas é mesmo, tu não é impostor? Eu digo, cara, não tem nem como, porque é uma família enorme. E o Oswaldo Rola Foguinho, numa janta lá na casa de Portugal, na década de 90, um pouco antes, depois de ele falecer. Depois não, antes. Antes, desculpa, um pouquinho antes. Bom, se fosse depois, vai ser meio preocupante. É imortal, né? Ele pode se comunicar com a gente, para quem é espírita, como eu iria acredito. Antes, né? Então, na casa de Portugal, ele disse, cara, todos os Rolas são parentes. Aí ele explicou também essa história de como realmente bateu com a parte da nossa família, né? Os que migraram dentro da Europa, da Itália para Portugal, e depois o pessoal que veio para a América do Sul. E aí começa a história. E eu acho que como esse é um programa programa de histórias, acho que também, não sei se tu saberia dizer, resumir, porque é uma rica história, né? Como jogador, depois como treinador,
Como é que tu resumiria, assim, para quem caiu de paraquedas agora no bunker aqui, a história do Oswaldo Rola no Grêmio? Cara, o Oswaldo Rola também é o Grêmio, né? Ele é o Grêmio, porque ele foi um técnico de futebol que, para a época, ele inovou, né? Por tudo que ele fez. Que época? Década de 50, né? De 50, mas já e também a década de 60. Foi um cara que era também forte no microfone, quando precisava, né? E isso todo mundo sabe. E aí as coisas foram acontecendo, meio as mudanças da época. Se falava já da preparação física, e aí depois, ao longo dos anos 60, 70, aí a gente até chegar no Gilberto Tim, chegar em outros nomes, mas as coisas já estavam acontecendo. E o Oswaldo Rola era uma pessoa extremamente preocupada, né, com essa evolução também, né, de um jogador já dar algo mais, claro, para a época, né, imagina hoje, a gente tem fisiologia, medicina, tudo avançado. E ele naquela época já tinha essa preocupação. Eu acho que foi determinante naquela época para as mudanças, não só o Foguinho, mas outros nomes do futebol naquela época. E aí eu estou falando de Rio Grande do Sul, estou falando de São Paulo, já da era até chegar o Santos ali, o Bahia de 59, campeão brasileiro de 59, o Bahia. Uma revolução, né, no futebol. E aí, é claro, foi aprimorando. E por isso o Oswaldo Rola, por isso o Foguinho também ficou na história do Grêmio, porque inovou. Ele ficou, tipo, uns 10 anos mais até, ele ficou muito tempo no Grêmio. É um pouco mais também, aí já um pouco mais que isso. Mas foi importante, tanto hoje, qualquer programa esportivo, eu vejo aqui na praça, né, o pessoal fala muito nele também, né, recorda muito, assim, tem muita saudade, né, e ele era foda. Faca na bota, né, era de uma personalidade. A gente sabe o quanto valia para ele o trabalho, o que representava o trabalho, o aspecto também da própria cobrança, né? Naquela época já se tinha isso, embora a gente ainda reluta em estabelecer essa divisão. Futebol antes era mais romântico, não era romântico, né? Mas enfim, a gente sabe que era diferente até chegar meados de 70, anos 80 ali, né? Legal. E agora, não sei se a gente abre com a gente recebeu algumas histórias de gremistas. De repente é um bom start, né? Pra gente também entrar nas nossas e das nossas vidas e histórias do Grêmio. E até ia falar pra fazer a ordem cronológica, mas vai ser meio difícil. Vai ser bem difícil. Né? Então, acho que pode escolher uma aí, joga uma cartinha pra cima aí, sorteia. Jogar uma cartinha pra cima aqui. Cara, tem uma história que eu acho que todo mundo lembra daquele ano de 2007. Porque isso que é legal do futebol, né? Eu sempre digo, o pessoal falou muito do jejum do Grêmio, dos 15 anos sem ganhar nada. Cara, a gente não ficou 15 anos presos numa gaiola. Sem ganhar nenhum jogo, sem ganhar Exato. nada. A gente teve muita emoção legal, grenais que a gente ganhou, vitórias em mata-mata, que depois a gente acabou não sendo campeão, mas tipo, jogos inesquecíveis, aquele gol do Elano na arena lá contra a LDU. Tem muita história legal, né? E 2007, por mais amargo que tenha sido, porque a gente chegou muito perto, eu acho que todo gremista no fundo, daí vocês podem me desmentir ou concordar, tem um certo carinho por aquela jornada de 2007, né? Sem dúvida. Do time vice-campeão da América. Sem dúvida. E aqui o Bruno Romero, ou Romero, eu acho, né? O Bruno Romero, ele diz que ele estava no terceiro ano do segundo grau, em 2007, e ele era muito afim de uma guria, né? E ele não preservou o nome dela, porque ele não sabe se ela toparia, né, ser exposta, mas ambos eram muito gremistas e estavam muito tristes, assim, pós-derrota pro Boca. E aí, essa tristeza aproximou os dois, e eles foram conversar, né, sobre isso, sobre, puxa, né, chegamos tão perto e tal, aquela coisa. E aí, papo vai, papo vem, combinaram de ir num jogo, Grêmio e Santos, acho que em setembro ali já e tal, combinaram. Foram no jogo, o Grêmio fez um gol de falta do Marcel, aquela alegria toda e tal. Hoje eles são noivos. Olha e só! E eventualmente vão aos jogos juntos, e acho que, pelo que eu entendi, eles não moram aqui, ele não me disse bem de onde eles são, mas alguns jogos eles se organizam para irem juntos. Então, tu vê, né, até numa derrota pro Boca, que só tem coisa negativa, talvez, a primeira... Tu tira alguma coisa boa, a primeira análise... O ano de 2007, ele foi... Eu acho que tem o lado emblemático da coisa, porque
a turma do Menino Deus, eles faturaram o título em 2006. Teve isso, né? Aí seria uma resposta linda. E de motoboy, né? Imagina, o motoboy ia entregar a taça do Menino Deus à Zenha. Seria uma loucura. Sim, mas, tanto que era a história de... O blog que eu participava do Grêmio Libertadores era justamente para libertar a América, né? A ideia era essa. Ia ser fantástico, porque eles estavam com o cu na mão, né? Eles estavam mesmo a gente perdendo 3-0 lá na Bomboneira, os caras também estavam achando que a gente ia... O Grêmio é muito respeitado, né? Na América do Sul, no mundo, né? Então, eu acho que isso aí acaba incomodando um pouco a turma do PDF, porque, cara, é um negócio maluco, assim. O Grêmio ganhou lá nos anos 80, aí o Grêmio depois voltou com força nos anos 90, e ele deu uma sequência, né? Entre uma década e outra, ele continuou. E é complicado, porque para quem viajou muito pelo mundo, para quem já rodou por aí, sabe que a marca Grêmio ela é muito forte. Ela é muito mais do que a marca internacional. Até vou dar moral para eles, dar o nome deles, do que a marca. É claro que eles ganharam 2006 contra o Barcelona, tem uma relevância, tem um significado, óbvio. Mas Barcelona misto. Mas foi o time que apareceu para o cenário, de fato, internacional em 2006. Agora... brabo. Tu já imagina, só para concluir, tu imagina tu caminhar nas ruas de Paris, em Bruxelas, Frankfurt, onde tu for com a camisa do Grêmio ou falar de futebol, e amigos já que também tiveram relataram, ser conhecido como tu é o clube da cidade do Grêmio. O Inter é um clube da cidade do Grêmio. Isso dói, né, cara? Isso machuca ele. E, cara, até alimenta esse recalque que eles têm. Não, e falando sério agora, meu, sem corneta off, tá? Até 2006, a gente discutia com o Colorado e a gente tinha 3 estrelinhas na camisa, que na verdade são as mesmas até hoje, né? Essas aqui, ó. Essas 3 estrelinhas, que é ouro, prata e bronze, né? Isso. Tipo medalha olímpica, assim, né? O ouro é o Mundial, Interclubes, a prata seriam as Libertadores. Eu não sei se engloba a Recopa, essas coisas também. Acho que não, acho que todos os sul-americanos, né? Continentais. Exato, que Libertadores é o grande título. E o bronze, na época, seriam os 6 nacionais do Grêmio. 2 brasileiros e, na época, 4 Copas do Brasil. Isso. E, cara, o Inter, até 2006, tinha 4 estrelinhas amarelas na camisa. Que eram os 4 nacionais deles, 3 brasileiros e uma Copa do Brasil. Os caras comemoraram uma suruba. Eles tinham 4, né? E a gente tinha um bronze, que eram 6 daquelas 4 deles, cara. Não tinha como comparar, velho. Sinceramente, não tinha como comparar. Aí temos mais clássico, temos mais campeonato gaúcho. Tá, beleza. Mas aí, tipo assim, desses clássicos que eles venceram na história, eu posso estar louco aqui, me internem depois. Se tirar os amistosos que o Grêmio jogou, e até acho que não deveria tentar jogar amistoso, o Grêmio perdeu alguns amistosos também, que entraram na conta, óbvio, né? Claro. Porque se pegar granais oficiais, a margem, que é de 20 e poucos clássicos, né? Acho que reduz um pouco. Se pegar Brasileirão, o Grêmio tá à frente. O Grêmio manda no Brasileiro. E, cara, se tirar a década de 40 e de 70... Rolo compressor dele. O Grêmio humilha. Sério. A década de 2000 de 00, como é que se fala isso? Década de 10? Não, 10 é agora. Década de 2000. A década de 2000, eu já fiz essa conta. Eu acho que o Inter ganha, mas assim, por muito pouco. Por incrível que pareça, é uma década parelha. Isso. E isso agora, a gente estava mal nessa década. A gente estava mal, mas eles só ganham nessa 40 e 70, cara. 40 e 70. Claro que daí 40 era o rolo compressor, que eles lavaram a égua. 70 também, passaram a máquina. Em todas as outras décadas, o Grêmio ganhou mais granais. Então, assim, é pesado, né? Daí... E é uma rivalidade louca, porque, claro, é uma das maiores, se não a maior do mundo. Agora, tu vê, aí tu vai pra Argentina, vai a Buenos Aires e arredores, aí os caras fizeram uma pesquisa de qual clube os argentinos não gostavam ou não gostariam de enfrentar sempre na história da Libertadores. Se todo ano tem as pessoas. Qual time ficou primeiro? Sempre o mesmo, né? Cara, e o Grêmio naquela estaca lá com Viçosa no ataque. Exatamente. Lins e Viçosa e os caras não queriam pegar o Grêmio. É isso, então esse é o respeito. Então, tipo, o Grêmio é o único time que jogou final de Libertadores em 4 décadas diferentes, não foi? Sim.
É o único. O Grêmio decidiu em 83, 84, voltou em 95, 2007 e 2017. Sim, o único time da América que jogou. Já que vocês estão falando de finais de Libertadores, eu posso contar uma história gremista que vocês podem até me ajudar. O Rola eu sei que tem contribuição para essa história. E eu sei que nós temos imagens também, a produção me manda aqui no meu ponto imaginário. Tu tem? Nós temos imagens sobre essa história, que é a história de Hugo de León. Que, cara, eu acho que todo gremista tinha que ter um conhecimento dessa história. Que Hugo de León era um rapaz nascido em Rivera, na fronteira entre Brasil, olha essa foto aí, entre Brasil e Uruguai. E ele torcia para o Grêmio e para o Nacional, porque ele era da fronteira, apesar de ser uruguaio, né? Ele era bem na fronteira. Esse rapaz, sei lá, com 18, 17, 20 anos, muito novo, já era capitão do Nacional. E aí tu pensa, um cara que é gremista e torcedor do Nacional, em 80, vence uma final de Libertadores, sendo capitão do Nacional, um dos seu time do coração, né, vamos dizer assim, contra o Internacional de Porto Alegre, o seu rival brasileiro. Ele ganha uma Libertadores contra o Inter em 80. Aquela imagem que a gente acabou de ver é o Mundialito, que é dezembro e janeiro de 80/81. Começou em 80, que eram 50 anos da primeira Copa do Mundo, no Uruguai. Então, em 1980, a FIFA fez esse torneio com todos os campeões da história da Copa até então. E o Uruguai venceu o Brasil na final, dentro do Centenário, em Montevidéu. No meio da ditadura, a torcida do Uruguai gritava, ecoava cantos contra a ditadura, que não sei o que, a ditadura vai acabar, não sei o que lá. E rolava essa politização dos jogadores do Uruguai, eles também eram contra a ditadura, eles queriam manifestar alguma coisa contra a ditadura. E o Uruguai vence aquele Brasil que foi seu da seleção de 82, tão festejada a seleção de 82, era aquela base. E o Uruguai bateu o Brasil no Mundialito. E na hora de erguer a taça, o capitão Hugo de León, que não era do Grêmio ainda, ele estava sendo negociado para fechar com o Grêmio, era o grande desejo dele. Ele se reúne com os jogadores ali e fala: eu não vou usar a camisa do Uruguai em protesto contra a ditadura, não vou mostrar não vou mostrar nada de nacionalista, assim, sabe, nesse momento. Para ser usado. E aí botou. E aí um jornalista, alguém ali na hora que sabia que ele estava de namoro com o Grêmio, que já tinha fechado ou ia fechar, não sei, entregou a camisa do Grêmio e ele vestiu a camisa do Grêmio e ergueu a taça lá no Centenário, no Uruguai, com todas aquelas bandeirinhas do Uruguai ao fundo ali. Aí até essa foto é demais. Essa foto é demais, mano. E aí até a Rodolfo Rodrigues, não, a Confederação Uruguaia, não sei se foi a Confederação Uruguaia, acho que foi a própria governo uruguaio confiscou o prêmio do De León, que ele ganhou um carro no final da competição pelo título e tudo mais. E confiscaram o carro dele porque ele usou a camisa do Grêmio nesse momento. E veio para o Grêmio e foi campeão da América em 83 em cima contra o Peñarol, contra o rival do Nacional. E depois campeão do mundo. Cara, essa história tem que ser contada num parágrafo, enquadrada e colocada em algum lugar. Pode dizer que é o cara mais feliz do mundo. Né? Exato. E eu acho que depois ele voltou. Ele foi campeão na América em 87. Voltou para o Nacional, foi campeão de novo Nacional. Nacional. Sim, aí é o tricampeonato do Nacional do Uruguai, né? Não, mas tu pensa, o cara nasce na fronteira, ele torce para dois times. Ele é campeão com os dois da América, em cima do rival dos dois. E tipo, cara, é inacreditável assim, essa história. Quando eu soube dela, sei lá, uns 10 anos, eu fiquei irritado de não ter conhecido antes. E é o que a gente está passando hoje no Rio Grande do Sul. A gente, agora com esse momento do Grêmio, é uma força que a mídia faz para dar uma equilibrada, né? É ridículo. Uma coisa que não entra na minha cabeça, e eu falo, por isso que no Twitter também, às vezes eu tiro uma onda, brinco, porque não tem o que fazer. Os caras estão num momento assim que, claro que requer tempo, né? Porque tu precisa desse tempo para poder mostrar futebol, mostrar evolução, e no caso da turma da beira do lago vai demorar, que lá tem que pagar conta, tem que ver negócio da luz, pagar água, uma série de coisas fazer lá. E futebol a gente sabe que, né, vai demorar, eu acho que vai demorar muito. Então, o Grêmio hoje ganhou Libertadores, ganhou o Bi da Recopa, campeão gaúcho, vem de um penta da Copa do Brasil.
tá na iminência de ser tetra da América, porque vai brigar pelo tetra, vai brigar pelo hexa da Copa do Brasil. Cara, isso aí, tem muita turma aí que os caras não estão dormindo, sabe? E isso incomoda. Então tu viu a força do Grêmio, a força do torcedor do Grêmio e a Grêmio Rádio, que está fazendo o papel dela, né? Que está levando a voz da nação tricolor, enfim, para Marte, Urano, Saturno, aonde tiver gremista, nós estamos tentando fazer o nosso papel. Então incomoda, o Grêmio incomoda muita gente. O Grêmio é um clube que já foi odiado, até agora eu acho que amenizou um pouco, as coisas estão um pouco mais tranquilas, estou vendo mais respeito no centro do país, de alguns jornalistas que, olha, eu cito um aqui sem problema nenhum, até porque eu admiro ele, respeitava ele muito na minha adolescência, né? E respeito ele, que é o Flávio Prado. O Flávio Prado é um cara que há pouco tempo aí virou fio, um ódio do Renato. Foi ele do... Um ódio foi do Renato. Foi ele do Cofre, né? A ligação, foi ele, né? Pediu para monitorar as ligações da... aí falou do Renato, disse falou que o Grêmio iria perder pro Lanús, sabe? Uma coisa assim que, tipo, cara, não precisa, velho. Sabe? Que viu a declaração dele, né? Elogia. O Grêmio tá jogando o fino da bola, Como nós aqui, gremistas, nós já reconhecemos, o Palmeiras está num bom momento, está merecendo. O Flamengo também, entendeu? Sim. Tem agora, é ruim admitir que o Grêmio está jogando bola? Cara, o Grêmio está jogando bola porque trabalhou, porque o Renato também conseguiu encaixar o time. Os jogadores importantes aí como o Maicon, como o Everton, que, sabe, acenderam. E vambora. Vamos buscar a nossa felicidade, entendeu? Até a gente comentou um pouco disso com o Oliveski aqui. Eu acho que a Grêmio Rádio faz esse papel, né, cara? Porque às vezes tu vê o Galvão Bueno, tu citou aí o Flávio, mas o Galvão Bueno, que muitas vezes eu acho que ele manda bem, assim, com a seleção, ele passa uma emoção, o cara é muito competente. Mas se tu colocar no YouTube a final do Brasileirão de 96... Tava cansado, né? Cara, ele tava narrando um velório. Cansado. Ele tava narrando um velório nos gols do Grêmio, que tu era aquele dia do Brasil, a portuguesa, né? Porque a nossa cultura no Rio Grande do Sul, essa coisa assim, tipo, eu sou jornalista e torço pro Aimoré. Sou fanático pelo Aimoré, torço pro Glória de Vacaria. Cara, isso é balela. Ninguém tira aqui pra idiota. Torce pro Flamengo. O cara que morou aqui, você torce pro Flamengo. Tem cara que torce pra contra-cheque, não sei o que. Cara, umas coisas assim que eu não entendo, mas tudo bem. Cada um faz o seu e... a gente tem o respeito. Agora, não trata o telespectador, o internauta, o ouvinte como idiota. Porque tu nasceu no Rio Grande do Sul, onde é a maior, talvez, rivalidade do planeta, eu vou acreditar que o cara vai torcer pro Ipiranga de Erechim. Sim, o cara trabalha com futebol e só quer... Lógico que não. Então, é óbvio que esse cara... É mais honesto, né? Esse cara tem um compromisso, claro que tem, óbvio. Ele tem a linha editorial dele, ele tem que seguir. Às vezes o cara tem que dançar conforme a música e tal. Cada um na sua. Não, e outra, cara, ali no centro do país... Muitos jornalistas abrem o time, né? Já abriram, né? Quase todos. A grande maioria. Só que assim, cara, ninguém fica colocando assim a pecha de palmeirense no PVC. Palmeirense, né? PVC. PVC, não tinha certeza. É declarado torcedor do Palmeiras. Caras que eu já tive mais prazer de conversar também, cara. Tu ouve a opinião dos caras como jornalista, entendeu? O cara sabe se posicionar como jornalista, não interessa o time dele. O Rica Perrone é São Paulino. Exato. E não precisa ser que nem nós somos aqui, sabe? Torcedores, como a Grêmio Rádio é. O cara pode falar, cara, eu sempre fui gremista, sempre fui colorado, sempre fui não sei o quê, e falar, mas eu acho que o Grêmio foi bem, foi mal. Mas agora eu vou dizer, me incomoda muito a rádio líder aqui, do estado, sempre botar o Guerrinha para comentar o jogo do Grêmio. Tem jogo dos dois, ele bota o Guerrinha para comentar o jogo do Grêmio. Eles não têm comentarista. Eu até acho que o Guerrinha entende mais de cavalo, de jockey, né? Que ele gosta, ele curte pra caramba essas paradas, né? Sim. Do que de futebol, acho. Até porque eu gosto de ver ele falando sobre. É que eu vejo um ranço no comentário dele no jogo. Ele é sempre rançoso. Exatamente. Eu gosto muito. Mas cada um na sua. Eu acho que está ali pra fazer, vai fazer. Cara, beleza. Eu consumo aquilo que eu tô afim de consumir. Né? Se eu não tô afim, não vou. E aí, vambora, eu me abraço no azul, preto e branco e vou caminhando com a minha turma, tu entendeu? Certo. E eu acho que é isso que o Twitter hoje, o Face, as redes sociais, elas estão aí exatamente também para ajudar a filtrar. Então, cara, tu consome aquilo que tu tá afim de consumir. Não, e eu vou dizer, por exemplo, nos Estados Unidos, cara, tem os grandes jornais, assim, eu acho que eles se posicionam, né? Politicamente. Sim, politicamente. Eles falam assim, o New York Times é, sei lá, esquerda, ou não sei o que é mais pra direita, é mais republicano, mas não sei o que.
Aí, cara, eles colocam bem claro qual é a posição deles, e quando tu vai ler um artigo do jornal, tu sabe de onde está vindo. Então tu consegue ter armas para filtrar. Agora, se um cara que é colorado fanático e finge que é isento e não te diz que é colorado, e dá uma opinião lá e fala assim, eu acho que o Inter e o Grêmio têm a mesma grandeza, porque o Inter conquistou títulos até mais relevantes e o Grêmio não sei o quê. Eu acho que é o pior Real Madrid da história. Aí tu vai uma coisa dizer assim, cara, será que é? Mas assim, seja honesto, sabe? Nem que tu diga assim, eu sou colorado, mas eu não... A minha opinião aqui é isenta, tô analisando com a cabeça. Tu pode dar pro ouvinte a possibilidade de ele questionar essa tua isenção. Cara, eu até acho que ele não tá de má fé, mas eu acho que ele tá sendo levado por um inconsciente emocional ali de um colorado que foi criado na década de 90 tomando na cabeça. Tu pelo menos é honesto com o cara, pro cara poder interpretar aquilo da melhor forma, entendeu? É porque eu me sinto à vontade para debater com a massa colorada exatamente por isso, porque tu consegue te posicionar de uma outra maneira e eu acho que fica muito mais fácil o debate, mas é justo, entendeu? Eu mesmo na Grêmio Rádio cansei de falar, uma vez até acho que brinquei com o Oliveski, que me pergunta qual foi o melhor Grenal da minha vida. E as pessoas, agora vem bomba, né? E de fato veio. O melhor clássico da minha vida que eu assisti, eu perdi. No Beira-Rio, 2-1 em 1988. Que eles consideram o Grenal do século. Para mim não. Não acho que aquele seja o Grenal do século. Mas por que eu gostei daquele jogo? Porque os dois jogaram bem. Para quem viu aquele jogo, eu estava no estádio Beira-Rio, naquela mês de fevereiro, calor. O Grêmio e o Internacional deram uma aula de futebol. Porque era lá e cá. O Grêmio atacava, o Inter atacava, o Grêmio tomou o gol, o Grêmio foi lá, o Jorginho botou uma bola na trave do Tafarel, entendeu? O Grêmio perdeu aquele Grenal, mas jogando futebol. E o Inter, claro, mereceu também por tudo que fez dentro de campo. Mas os dois jogaram no fino da bola. O Bahia, por exemplo, não queria pegar o Grêmio. Isso nós sabíamos, que até depois lá o pessoal ligado, acho que é o presidente na época, era o Paulo Maracajá, presidente do Bahia, o Bahia queria o Inter, não queria o Grêmio. Então aí tu já vê o respeito. Até porque o Grêmio já vinha... Era o Grêmio Show, não era? Ali praticamente o Grêmio Show e obviamente com um histórico recente de Libertadores e Mundial de Clubes. O Grenal do século levou a nada. O tal do Grenal do século. Eles perderam pro Bahia. Exato. O Grenal foi intitulado. Perderam pro Bahia. Então, sabe, agora o que ficou de bom ali foi um Grenal bem jogado. E diz até que foi o Paulo Santana, né, que batizou o Grenal do século, previamente, obviamente. Sim. Antes de ser disputado. E aí diz que o pessoal estava tão vacinado que naquele do Maxi Lopes, que era o Grenal do Centenário, os dois clubes estavam meio falando pouco disso, assim, não, é um Grenal como qualquer outro, veja bem. Eu tava na Grêmio Rádio. Com medo de perder e ficar marcado um Grenal do Centenário. Né? Já tava na Grêmio Rádio aquele jogo? Eu tava na Grêmio Rádio, na reportagem eu tava cobrindo o Grêmio, o Fernando Potrick era o repórter que estava fazendo o adversário, e se eu não me engano tinha mais uma, não sei, eu não lembro agora se a Tainá tava, não lembro, enfim, não vou lembrar, mas acho que tava. Ela ficou como repórter volante na época. E nós fizemos aquele jogo. Aí eu me lembro que na hora do gol do Souza, na minha... Foi de virada, né? Souza empatou. Isso, no meu depoimento, o Haroldo na época era o narrador, né? Não era o Oliveski ainda. O Haroldo, ele passa para mim, né, pro depoimento, e eu digo, olha, o cara, ele fez o gol, colocou essa bola no gol do Lauro como se fosse com a mão. Foi uma perfeição aquela falta. E eu estava atrás do gol, vi todo o desenho, né, a curva da bola e o que eu tenho comigo assim até hoje, porque eu fechei os olhos. Na hora que a bola beija a rede, eu fechei os olhos. E aí só me veio a massa do Grêmio, aquela explosão assim, né, tipo, ensurdeiro, porque aí eu olho o Tcheco corre ao lado do Souza, e o Tcheco tava com raiva. O Tcheco tu dava pra ver que ele tava com um negócio assim, que ele aperta, ele abraça o Souza e ele soca o ar assim, várias vezes, quando disse assim, esse gol tu fez assim, do fundo da tua alma, né? Porque nós não podemos perder o jogo no Olímpico. E cara, sabe o que eu lembro desse Grenal? Não podemos. Eu estava na social, no lado oposto da geral, ao lado da torcida do Inter. Sim, do outro lado. Do outro lado. Do lado do gol do Maxi Lopes. Do Maxi, isso. No e cara, o Maxi Lopes, ele faz o gol. Isso. E depois eu até vinha confirmar com um amigo meu, que era colorado e estava na torcida. Ele
vem olhando pro torcedor. Ele pula a placa. A placa. E vem assim, Tipo, olhando pro torcedor ainda como diz, sabe? Baixa a bolinha. Virando. Aí sim que ele vira pra esquerda, ele comemora com a gente, sabe? Isso. Ele corre pra social do Grêmio, né? E um amigo meu colorado falou que aquele desgraçado ficou nos olhando, queria matar ele. Não sei o quê. Mas ele dá aquela olhadinha assim, tipo, olá, tudo bem? Esse foi um dos poucos jogos aquele ano que eu não fui. Eu tive que trabalhar. Arena? Não falei Arena. Depois os jogos que eu não fui aquele ano. Eu tive que trabalhar, tive que ir a São Paulo. Eu tinha uma... tipo, a internet não dava pra tu escutar pela internet. E o meu telefone era um Nokia 6120, aqueles... ainda. E eu não conseguia saber do jogo, eu tive que ficar mandando SMS. Meus amigos me avisando do jogo. Porque eu tava acompanhando... A produção de foto era na frente até do Palestra Itália. Era 2009, né? Claro. 2009. 2009. Até, pelo menos foi por uma boa causa, eu estava acompanhando foto com a Camila Pitanga, né? Mas tava melhor. Não tava melhor, queria estar no Grenal. Verdade. Tá, qual foi o teu grande Grenal? Então, o do Rola foi esse do século. Pá, meu grande Grenal, cara, eu não sei, cara, mas se fosse assim, ó, podíamos polemizar, assim, o Grenal que marcou foi o meu primeiro Grenal. Ah, tu perdeu também? Perdi também. Foi o Grenal do 5-2. Eu sabia que tu ia polemizar. 1997, voltei sem os tênis pra casa. Minha mãe achou que eu tivesse sido assaltado. Tu jogou no campo? Toquei, prejudiquei o Grêmio. Não façam isso, né? Eu, naquele dia, perdi a cabeça. Eu acabei tocando meus tênis. Eu não vi os gols do Grêmio, eu estava nesse Grenal. Ainda bem que não pegou em ninguém. Não pegou em ninguém. Eu não tenho boa mira, mas não façam isso, né? Isso aí foi uma... Mas os gols mais bonitos daqueles 5-2 foram os dois do Grêmio, né? Acho que todo mundo concorda com isso. Que eu não vi. Ah, sim. O Sérgio Manuel... Eu tinha saído do estádio já. Espírita, né? Mas meio que sem ângulo. Cara, eu ia dizer pra vocês que o meu grande Grenal foi o 4-1 do Alan Ruiz, porque aquele foi explosão, foi delírio, foram 12 minutos de Alan Ruiz endiabrado no férias campo. do Oliveski. O Oliveski não trabalhou nesse jogo, estava de férias, estava na arquibancada ao lado do irmão, o Rodrigo Faturi narrou o jogo, e aí quis o destino que eu também tivesse na reportagem, cobrindo o Grêmio. O Filipão, né, ainda. Isso. Cara, aquele ali foi... Se for para mim excessivo, para mim é o 5-0. Para mim é super. Aí que tá, mas eu vou te dizer, meu, pra mim o 4-1 foi mais assim, lavar a alma, sabe? Só que se tu me perguntar, eu digo 5-0 também, porque 5-0, meu, foi dia dos pais. Eu tava com meu pai no camarote do SBT, que na época a gente tinha Granalizando lá o programa, e eu levei meu pai, o meu tio, o irmão dele e a minha prima. E cara, meu pai tem um negócio que assim, ó, meu pai foi quem me fez ser gremista, assim, né, tinha todo aquele significado. E meu pai, o lugar dele na arena era tribom, assim, no meio, atrás do Renato ali, tipo assim. E meu pai não gostava muito do camarote do SBT, eu já tinha levado ele outra vez, e ele achava meio ruim a posição. Porque realmente era meio na curva do lado do visitante. E aí era pior, né, era mais mal localizado, pior localizado, enfim. A localização era pior que o lugar oficial dele. E, cara, imagina perder um Grenal e estar ao lado da torcida do Inter, né? Realmente é meio frustrante. E ele tava com esse medo. E só que ele falou, tá, mas vamos embora, né? Tá, dia dos pais, aquela coisa, meio que engoliu. E aí, o Douglas errou o gol de pênalti, eu pensei, cara, tragédia anunciada, né? Até hoje, deixa só te fazer uma parte. Até hoje, quando tem um grupo de WhatsApp, tem uns colorados que enche o saco, eu mando, tem um memezinho do Douglas errando com a mãozinha assim, do errando pênalti. Se continuar o mimimi, eu faço o pênalti. Não, tem aquele do Douglas falando assim, calma, gurizada, é cedo pra começar, é muito cedo. E aí, cara, quando dá o 5-0, cara, a gente tava no melhor lugar do estádio, porque a gente tava ao lado da torcida do Inter, fazendo assim pra eles, abanando 5-0. E do nosso camarote, a gente via o camarote do Inter, que é onde fica a direção. Eu vi o Pífero. Eu estava vendo o Pífero, velho, naquele 5-0. Ao lado do meu pai, com a torcida do Grêmio em festa, 5-0. Então, aquele, claro, meu, porque daí é que o 4-1 assim te lavou a alma. Tinha colorado no teu camarote? Não, da SBT não. Ah, mas só foi os gremistas que colorado? Não. O camarote ele é só gremista, sempre. Ah, tá, não era misto. Não. O misto é mais pro lado. Começava a ser misto. Não, aquele era do SBT. Sim, mas do SBT, mas como era Grenal, ele não. Só se tinha alguém enrustido ali. Ah, tá. Mas assim, não tinha ninguém. Esses jogos, eles tiveram um significado, assim, cada jogo teve uma história, né? Quando o Oliveski entrou na Grêmio Rádio, o Oliveski, ele pegou aquele período também de transição ali para 2011. O Grêmio estava já na Libertadores, se eu não me engano, e
E foi uma sucessão assim, de jogos em que o Grêmio amargou as eliminações, né? Nas oitavas para a Universidade do Chile, se eu não me engano, em 2011. O Lucas Prato jogava naquele time. Sim, então, foi com meio time para jogar. E a Grêmio Rádio ela nasceu em 2007 para 2008, num período que a turma do Menino Deus também vinha embalada. Então, cara, Desde o começo? Desde o início do projeto. Eu fui convidado para fazer parte do projeto em Capão da Canoa, na praia. O Haroldo me encontra, ele estava de férias lá caminhando e me encontrou. Ele disse, eu preciso de um louco. Ele te conhecia já? Já, nós já tínhamos da Pampa, né, da Rádio Pampa e tal. E aí, ele disse, eu preciso, porque o Márcio Neves vai sair de férias e eu preciso do repórter folguista. E eu sei que tu vai ficar no verão aí e tal. Eu digo assim, não, beleza, eu faço a mão e vamos embora. E eu não sabia, cara, que ali eu tava fincando o pé de vez, né, pra ficar. Porque assina contrato, não faz contrato com a rádio, como é que faz com o clube? Pegou o início da rádio, então, né? O início da rádio, e aí eu não sabia, tava tudo muito em si, muito recém nascendo, né? E aí o Márcio tirou férias, o Márcio de janeiro, ele tirou mês cheio, 30 dias, e eu fiz o Campeonato Gaúcho, né, com a Grêmio Rádio. Aí eu digo, bom, terminou, o Márcio vai voltar, tô fora, né? Eu digo, beleza, fiz a minha. Pra minha surpresa, fevereiro, o Haroldo me liga de novo. Ele disse, vai ter Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente gostou, tem que melhorar em algumas coisas, assim, vamos lapidando aqui, papapá. E foi. E aí o Haroldo saiu do Grêmio e tal, mas deixou um legado enorme, assim, por tudo que ele fez, né, porque foi o responsável pela... E aí chegou o Oliveski. E foi uma coisa, assim, fantástica, porque foi amor à primeira vista, né. O Oliveski, eu disse pra eles, cara, foi uma empatia assim de cara, eu olhei pra ele, é meu irmão, esse é meu irmão. E ele também, a gente teve muito essa coisa assim, porque a gente conversava muito. E eu me lembro, cara, nós saímos do estúdio, era embaixo da arquibancada, depois de uma eliminação, assim, saí chorando, cara, saí de cabeça baixa, estamos fora da Libertadores, quando é que nós vamos ganhar, E aí aí vai passando, 2012, 2013, aí nós viajamos, eu fiz alguns jogos fora, cheguei a viajar com a Grêmio Rádio também, obviamente pelo tempo também, né? E aí eu vi a força que o Grêmio tinha. E mesmo assim, é um gigante adormecido, né? E o respeito que as pessoas tinham pelo Grêmio, eu digo, nossa, cara, a gente tá precisando ganhar. E aí, em 2012, eu e o Oliveski, na abertura do Campeonato Brasileiro, nós chegamos no Rio de Janeiro para fazer Grêmio e Vasco no São Januário, ele narrando e eu na reportagem. Quando eu cheguei no Rio, ele não sabe disso, vai ficar sabendo agora. Quando eu cheguei no Rio, eu dentro do avião, eu disse assim, eu digo, a partir desse ano, de 2012, vai ser a virada. Porque o Grêmio, em 2012 para 2013, já estava dando mostras do que queria e do que poderia. Até pelo alguns investimentos que o Grêmio fez. E estava para se mudar também para a arena. Também. Então, aquilo ali, sabe, eu não sei porque em solo carioca fui pensar aquilo ali, não sei, me veio aquilo. E aí, 2014, aí entra o que o Von falou. Quando dá os 4-1, eu olhei para a torcida do Grêmio, para aquela arena lotada e digo assim, vai virar. O negócio vai começar a virar. Só que eu não esperava. Muita gente considera o Grenal da virada, né? Da virada. E aí a coisa tomou e a Grêmio Rádio também foi crescendo. E aí o Oliveski foi ganhando chão também. Hoje faz um baita trabalho ao lado da Jéssica, do Igor, enfim, da Nelly, Lenz, toda a equipe nossa. Todos, né? Pra não ficar, daqui a pouco eu esquecer alguém. São maravilhosos e a gente sabe o quanto aquela galera trabalha. Cara, e tu que tava... Posso te interromper rapidinho? Claro. Tu tava tu falou um negócio que eu me lembrei, assim, tu tá desde o início da Grêmio Rádio. Desde o início. Tu não ouvia muito, cara, no início da rádio, gremista xarope falando, eu não quero rádio, eu quero título. Sim, muito. Cara, eu não quero isso, quero título. Aquela época de seca do Grêmio, meu, era assim, ó, picolé do Grêmio. Eu não quero picolé do Grêmio, não quero hamburgueria, eu quero título, eu não quero rádio. É normal. Eu não quero vitória, eu quero título. É normal. Assim, cara? Mas é normal isso, porque essa relação de paixão e ódio, para quem trabalha com plantão, a Jéssica Maldonado, por exemplo, que ela faz plantão, eu às vezes faço plantão na rádio, tem coisas que tu tem que filtrar. Porque tu sabe quando o cara vem com um ódio no coração. Agora, tu entende aquilo ali. Tu já caiu na do cu cabeludo ou não?
Não, cara, não cheguei a cair. Até porque eu tenho o costume, assim como a Jéssica também, a gente lê um pouco antes para ver o que vai vir. Mas enfim. Então, aí pegando esse gancho, o que mais me marcou foi quando o Oliveski narra a final da Copa do Brasil, que ele larga o microfone, sai correndo que nem um louco dentro do estúdio. Gol do Bolanhos, né? Do Bolanhos. E eu tava do lado dele. E eu não conseguia, no início assim, eu não conseguia me mexer, eu tava travado, e aí daqui a pouco eu pego o microfone e grito gol do Grêmio, parece um grito assim, de alguns segundos, a gente mostrou, sou eu gritando, eu né? grito gol do Grêmio, e depois ele pega o microfone de novo da minha mão, assim, se abraça assim, eu saio correndo também, e aí ali eu digo assim, deu, agora o que vier é lucro. Aí quando entra 2017, eu tava no litoral aqui também, não sei se Torres ou Capão, e eu encontrei um amigo de infância, e aí ele disse assim, ele não sei o que, nosso Grêmio vai embalar ou não vai? Eu falei, não, o Grêmio vai ser tri da América. Eu falei da boca pra fora. Eu sabia que o Romildo tava... a gente sabia que era uma coisa que tu visualizava ainda, tu tinha esperança, mas não tu visualizava. A preocupação do Romildo era o quê? Estagnar, deixar o clube equalizar, enfim, as dívidas que a instituição tem, e ele está conseguindo fazer isso com muito trabalho. Porque o Romildo, ele é um cara que ele trabalha. Não estou aqui, não preciso puxar o saco do presidente, porque não preciso. Quem conhece a história do Romildo sabe. Não está lá para brincadeira. E, tipo, cara, tu conquistar um tricampeonato da América, querido, isso é um negócio assim que, tipo, o Olímpia foi, o Nacional já era tri. Eu digo, cara, eu falo na Grêmio Rádio, eu quero o Octa. Eu quero o Octa, eu quero passar o Independiente, entendeu? Claro. E nós temos que chegar lá, e nós vamos chegar, não sei como. Acho que eu saí um pouco da... Não, tô bem aqui. O Bruno, tu falou do gol do Bolanhos, né, que o Oliveski larga o microfone, tu assumiu ali. Louco. Foi o momento que a gente precisava, né, porque o título já viria com 0-0. Sim. Mas o gol do Bolanhos, ele trouxe uma explosão que a Arena precisava, estava engasgada. E o Bruno Kloss, ele fala que... Aliás, mais da metade do estádio não viu o gol do Atlético, né? Muita gente soube do gol do Atlético depois do jogo. Depois. Mas o Bruno Kloss, ele fala que ele estava, pelo que eu entendi também, ele é do interior, ou os amigos são do interior, não sei. E eles foram para Guete no 2016, nessa final. Sim. Não devem ter conseguido ingresso, enfim. E na hora do gol do Bolanhos, a explosão na Guete é tamanha que alguém bate nele e quebra o dente da frente dele. Dente da frente, começa a jorrar sangue e diz que ele falou, o dente eu vejo amanhã, e começou a subir em parada de ônibus e comemorar sem o dente da frente sangrando, e diz que foi esse o tamanho daquele desabafo, cara, ele ignorou um dente que caiu e que falou, cara, azar, amanhã eu dou um jeito, é campeão finalmente, vamos o Grêmio é muito forte, cara, o Grêmio é grande demais, o Grêmio tem uma torcida que é apaixonada, e é uma torcida, eu já chorei várias vezes na Grêmio Rádio, porque eu quando falo da torcida do Grêmio, eu me emociono muito, tanto que na final da Libertadores da América, eu faço uma dedicatória no final, assim, o Igor Pova estava do meu lado, e eu agradeço, assim, pelo título, né, e eu dediquei o título do Grêmio às pessoas que não têm a visão, pessoas que, por algum problema, né, perderam a visão e não podem ver. Então, imagina, cara, tu ter que... A gente sentir, sabe, né? Só sentir. Muitos deficientes visuais vão à arena, né? Vão, vários, pra sentir a atmosfera do jogo. Exatamente. E dediquei também às pessoas que estavam enfermas, numa cama de hospital, até em fase terminal. Enfim, passando por qualquer tipo de... Porque, cara, todos nós aqui com saúde, nós somos privilegiados, cara. Sabe, de estar vendo tudo isso. E tem pessoas que gostariam de estar e por uma condição ou outra, ou até financeira, entendeu? Não conseguem. Então a gente tem que aproveitar esse momento. Então isso eu deixei essa mensagem na Grêmio Rádio, foi uma coisa muito louca, assim. E uma coisa que me marcou também, eu estava entrando no Grêmio Flamengo, Ronaldinho Gaúcho tomou aquela vaia histórica em 2011, 4-2, o Miralles fez um golaço. Eu estou entrando para trabalhar e eu encontro um senhor, não sei, 50 e poucos anos, quase 60 anos, não vou lembrar. E ele nervoso, tremendo, o cara tremia. E eu chego nele e disse assim, o que houve, meu tio? O que tu tá precisando? Ele disse, eu vim numa excursão do interior, acho que era Santa Maria, região central do estado, né? E ele disse, cara, eu perdi meu ingresso, eu perdi meu ingresso. E eu tinha R$80 no meu bolso. E eu disse assim, eu vou contigo na bilheteria, vou te dar de presente, vou comprar o ingresso.
Eu me emociono até hoje quando eu falo isso. E o abraço que esse cara me deu Não tem preço, né? não tem, cara. É um negócio que... É difícil, né? É difícil, cara. E aí... Daí ele foi lá e viu aquele jogão, né? Cara, e eu fui pra casa assim, tipo, cara, imagina a alegria desse cara voltando. Nunca mais encontrou ele. Nunca mais, cara, nunca mais. Tipo, porque era muito tumulto, era muita coisa acontecendo. Eu só me lembro assim, ó, vamos comigo na bilheteria, eu vou pagar teu ingresso. Eu tirei assim, acho que dei 50 pra ele, 60 reais, não lembro. Eu dei o dinheiro pra eles, assim, cara, sabe que às vezes curte o jogo. vou... E eu tinha que sair, eu tinha que entrar pra poder credenciar e, enfim, seguir a minha vida. Vou confessar pra vocês uma coisa que eu faço às vezes, que é um pouco constrangedor até. O Rola falando que ele já chorou várias vezes na Grêmio eu sou o maior chorão da Grêmio. E se emocionou com essa história, com todas as nossas histórias, né? A gente se emociona. Cara, eu às vezes me emociono com histórias que eu imagino na minha cabeça. Claro, normal. Às vezes, assim, o Grêmio tá nas quartas de final da Libertadores. Cara, principalmente no tempo do jejum. Sim. Eu imaginava cada final de jejum apoteótico pro Grêmio, assim, cara. Eu imaginava a torcida, eu imaginava o fulano pegando a bola e cruzando, e o estádio, já imaginei jogo fora, jogo em casa. Sim. Cara, e às vezes eu tô lá imaginando, assim, e me emociono. Eu me pego, às vezes eu tenho que dar uma disfarçada, assim, em casa, se tá dando... Às vezes eu tenho as matérias ali agora, teve uma... Não sei se... Cara, era tipo, mostra a superação do cara ali... do Douglas Costa, eu chorei... Do Jeromel, do Jornal Nacional, tipo, eu chorei, cara. Chorou? Eu chorei. A do Jeromel eu não chorei. Eu também sou um manteiga, assim. Eu chorei não foi de inverter, mas... aquela coisa, o olho fica mareado. Chorou quando o Chaves não foi pra cá. Eu olho pra cima, assim. Eu falei também. Isso. eu falo muito isso, assim, tipo, Marcelo Groy que me perdoe, Jeromel que me perdoe, enfim, todos eles, né? Mas, cara, é uma coisa assim, tipo, a gente escuta muito isso, não fazem mais que a obrigação, correr pelo Grêmio, dar a vida pelo Grêmio, são bem remunerados, caras que têm saúde, são caras fantásticos, pais de família, têm caráter, não estão aqui por acaso. Então corram pelo Grêmio, corram pela nação tricolor, porque é só o que a gente pede para deixar o sangue dentro do gramado. Se perder, nós vamos reconhecer o teu palma, entendeu? E nessa linha também, que a gente pede. Nessa linha também uma pequena passagem aqui que eu lembrei, foi 2012 que a gente tomou 2 gols do Barcos, né, nos últimos minutos. Olímpico. Sim. Aquele jogo... Semifinal de Copa do Brasil. Foi 2-0 pro Palmeiras no Olímpico, né? No Olímpico. 2 gols aos 42 e aos 44, uma coisa assim. Isso. E eu fui com um monte de amigo pra Barueri, que era... O Palmeiras mandava os jogos em Barueri. Choveu pra caramba. E a gente, cara, tava embaixo de uma marquise em Barueri, nos protegendo da chuva, pertinho do estádio ali. Sim. A gente tava pagando um menino, assim, era o Pingo até. A gente tava pagando, eu lembro até hoje o nome dele, o Pingo. Ele ia comprar cerveja pra gente, se embrenhava nos bares palmeirenses lá. Sim. Ia comprar cerveja pra gente, nos trazia e tal, a gente dava umas gorjetas pra ele. E a gente tinha levado vinho, tava todo mundo já, né, mais pra lá do que pra cá. E a gente tomou 2-0 no Olímpico, meu, e a gente começou ali a viajar, né. Bem isso que eu falei agora, de começar a se emocionar com imaginação. A gente começou a dizer porque vai ser 3-1, porque o Wilson vai fazer um gol de cabeça, porque não sei quem, porque isso, e aí nós vamos não sei o que, gurizada, e aí não sei o que. E daqui a pouco o amigo meu começou a chorar, velho. Começou a chorar. Só de a gente estar falando aquelas coisas. E aí eu lembro que eu fiz um texto, na época eu escrevia no Globo Esporte, eu fiz um texto que dizia assim, se os jogadores do Grêmio tivessem ali com a gente, tomando vinho e cerveja barata, embaixo daquela marquise, eles tomando não iam jogar chuva. nada. Claro, não é pelo tomar vinho ou nada, mas assim, se eles estivessem ali, pega o avião com a gente, pega ali a van que a gente pegou, tomado trago, e falando as histórias, e vendo cada grupo de gremista que chegava e gritava alguma coisa, a gente gritava de volta, e aquela coisa, a gente projetando. Cara, eles podiam até não ganhar, mas é como o Rola disse, sabe? Eles iam correr de um jeito que talvez alguns nem sempre ser torcedor, sabe? Né? É aquela coisa que tu vê, que tu vê em alguns jogadores, tu percebe mais latente, né? E eu falo isso, eu acho que o torcedor tem que cobrar. O torcedor do Grêmio na ouvidoria, no clube, seja onde for, tem que bater panela, tem que encher o saco mesmo. O torcedor tem esse direito, ele paga, sim, ele leva a instituição. E outra, não tem dinheiro para comprar uma camiseta? Vai lá e compra um chaveiro. Entendeu? Eu já fiz muito isso, tipo, não tinha, às vezes, vamos comprar, mas ajuda o clube.
Porque então o torcedor ele tem que entender esse processo, que ele é importante. É um entendeu? círculo vicioso, né? Exato. Virtuoso. Não posso comprar uma camisa de tantos reais. Beleza, vai lá então, compra um boné, compra um chaveiro, já ajudou. Cara, tu não pode comprar nem um chaveiro do Grêmio. Beleza, só que o que tu pode fazer? Curte a página do Grêmio no Facebook, assina o canal do YouTube do Grêmio, da Grêmio TV. Tudo isso. Porque, cara, se a Grêmio TV tiver 10 milhões de assinaturas, ela pode vender um patrocínio pra alguém e tu não gasta nada. Tu não gastou nada, entendeu? Tá ajudando o Grêmio. É fundamental isso, entendeu? Então, eu vou dizer assim, eu tô numa fase assim que eu tô curtindo muito a torcida do Grêmio. Eu tô numa fase assim que, tipo, é um namoro que vai durar durante muito tempo ainda, porque eu torço pra torcida do Grêmio. Porque é aquela coisa assim, eu gosto de ver ela feliz. O sorriso na boca do torcedor não tem preço, cara. Eu chorei no Grenal de 5-0, os caras me abraçaram, sabe? E tu vê aquele calor daquela galera, gente ali que tá desempregada, gente que tá com a mãe doente. Cara, o Grêmio, ele serve pra isso, cara. Tá entendendo? Esse de chorar, final de BH lá, eu vi o vídeo. Eu vi. Foi uma loucura o que aconteceu. Final de BH é outra história que muita gente deve ter, né? Eu tenho uma aqui que o pessoal que eu tô no grupo do Bolão do Cabelo, um abraço pessoal do Bolão do Cabelo aí, que eles me enchem o saco pra sempre falar do Bolão aqui no grupo, mas do Bolão do Brasileirão lá, teve 3 deles que estavam no micro-ônibus, saíram de Caxias, no micro-ônibus para BH. Nossa. E o micro-ônibus não tinha banheiro. Meu Deus. Tá? Barbaridade. Era o Lucas Baggio, o Ricardo, esses 2 eu notei, não sei qual era o terceiro que estava no ônibus. E aí a gente até brincou, mas aí vocês levaram uma comadre, como é que vocês fizeram? A gente parava seguido, mas entre uma parada e outra eles tinham aquelas bombonas de 20 litros. E vai. Diz que assim, foi uma viagem intensa. Assim. Teve um que não chegou em Antônio Prado, de tanto que bebeu antes. Eles mandaram foto e vídeo, só que eu não ia expor o cara aqui também, né? Eu fiz muito viagens de ônibus também, assim. Minha mãe, coitada da minha mãe sofreu muito porque ela sempre achava, tu vai infartar, um dia tu vai infartar. Eu quebrei minha cama, foi um quarto de solteiro, o Grêmio faz um gol no Corinthians. E eu pulei, afundei a cama, né? E eu não via minha mãe gritar, para, porque tu vai ter um infarto, tu vai morrer. E eu enlouquecido, eu digo, mãe, não, é o Grêmio, E aí foi aquela loucura. E fora as coisas que, coitada da dona Alice, né, não sabia. Entrava num ônibus e ia escondido para Curitiba. Fui a Campinas, e ela achando que eu tava dormindo na casa dos colegas. Porque, cara, tu vai, sabe? Vai. Tu embarca nessa paixão e é um vício. Eu nunca me droguei, tomo minha cervejinha e tal, nunca fiz nada. Mas o Grêmio é um vício, cara. O Grêmio é um negócio que, 24 horas eu tenho que saber como é que tá o Grêmio. Essas de ônibus eu fui para São Lourenço, para Buenos Aires, ver Grêmio e São Lourenço, aquele de 1-1 com o gol do Lincoln no fim. A gente foi de ônibus, saímos aqui na terça, sim, de tarde. Viagem direta, chega lá, o ônibus nem era leito, era um ônibus mais ou menos. Tanto que na volta acho que estourou uns 3 pneus do ônibus, perdemos sei lá quantas horas no caminho. E chegar lá de manhã, passamos o dia, lá eu conheci o Catimbeiro, que eu conhecia, ele estava gravando com o pessoal lá. Um abraço pro Catimbeiro aí. E aí voltamos, acabou o jogo e a gente voltava direto, né? Cara, sem banho, velho, sem nada. A gente parou no posto, a gente parou no posto. Foi pra Guayaquil de ônibus, cara. Isso aí é fantástico. Isso aí eu acho que, olha... Você tem que render um filme. Eu acho que você tinha que render um documentário e, cara, acho que não tem precedentes na América Latina. Aliás, no mundo, né? Porque acho que na Europa também não, em lugar nenhum. A distância que os caras percorreram de Porto Alegre a Guayaquil, cara. E assim, e foi muito engraçado porque eles tiveram... Engraçado, foi muito... Engraçado pra quem tá fora vendo, né? Engraçado pra quem tá no Twitter acompanhando. Mas foi muito interessante, melhor dizendo, que eles tiveram muitos contratempos e seguraram eles na fronteira, não sei do quê. Eles foram parando. Teve vários rolos. E, cara, eles chegaram no estádio no hino, velho. Foi um negócio assim, ó. E aí o Grêmio faz 3-0. Exato. É um negócio... Aí tu vê, porque eu tava... Óbvio, eu não fui, né? Eu tava em Porto Alegre pela TV... Só que tinha um amigo meu lá, o Drico, um abraço pro Drico. O Drico tava no WhatsApp. O Drico tá no bolão também. Ele tava nos atualizando lá, geral não chegou. Daqui a pouco ele mandou ali, geral acabou de chegar.
E daí a gente via a movimentação, a galera da torcida do Grêmio ali. Tava uma tensão, olhando pra trás, tava assim. tenso também, galera. Exato, cara, daí no hino os caras entraram em campo e aí, pá, deu milimetricamente certo. 3-0, a galera lavou a alma. E pra fechar, uma coisa, não sei se a gente tá se encaminhando já pro fim, mas... cara, vocês parem e pensam, até a pé nós iremos. Olha o peso disso aí. É o maior hino do mundo, sem clubismo. Sem clubismo. Cara, o Lupicínio Rodrigues, eu não sei, tipo... Cara, é um negócio, ter greve do bonde em Porto Alegre, tá, beleza, tudo isso. Mas até a pé nós iremos, cara. Sabe o que isso... É um negócio que a gente se parar pra refletir, pra filosofar num boteco, cara, até a pé. Tu pode ir no Rio Grande, sabe? E eu tenho certeza... vier, né? Torcedor do Grêmio... Independente do que tinha acontecido. E eu tenho certeza que se tiver algum torcedor do Grêmio louco, se tiver que ver o Grêmio em Natal e pedindo carona, ele vai. Não, então, é um negócio maluco. E eu acho que o hino do Grêmio, maluco. O Até a Pé Nós Iremos, o hino do Grêmio ele é um dos mais bonitos do mundo, sinceramente, do Brasil. E tem hino, do Brasil com certeza. E tem hino aqui na aldeia que leva azul no nome, né? Tem hino que tem azul e que é feito por um flamenguista, né? Pra batizar. Mas enfim, além do Lupicínio Rodrigues ser um gênio e a letra ser incrível, a melodia ser incrível, tudo ser incrível, cara, eu já analisei todos os hinos do Brasil há uns 2 anos atrás, 3. Fiz a mesma coisa. Tem alguns legais e tudo mais, só que, cara, a maioria, ou todos, eles enaltecem assim, o grande campeão mineiro, o grande não sei o que da colina, o timão que não sei o que. Cara, o do Grêmio é a devoção, velho. É para o que der e vier. Essa é a grande diferença. Se não der, a gente tá aqui, velho. Isso aqui é Grêmio, é maior do que qualquer coisa, entendeu? Em função da greve dos caminhoneiros, aquela brincadeira, não tem gasolina, vamos a pé. Exato, e tipo, isso pra mim, além da melodia ser incrível, de todo o hino ser muito legal, que era pra ser o hino do cinquentenário, né? E virou o hino oficial do clube, de tão genial que ficou. Eu acho que é outra história de Grêmio que daria pra contar num programa inteiro, né? Eu acho, o Lupicínio, o hino e etc. Com certeza, até por tudo que representa, né? E a torcida do Grêmio, a mensagem que eu deixo é assim, ó, não abandonem nunca, fiquem sempre por perto. Na hora depois, quando a coisa começar, porque o futebol é cíclico, a gente sabe que, né, dá uma reviravolta. É nessa hora que o gremista se fortalece, cresce e a gente sabe da força que essa torcida tem. Na Grêmio Rádio, a gente tem esse papel de puxar o torcedor, de chamar o torcedor, porque a gente entende que é essa força que faz a diferença, né? E outra, as pessoas ruins passam, o Grêmio fica. Exatamente. Então, se tem uma bronca com um diretor, não gosta de um diretor, não gosta de um dirigente, todos passam, né? Todos passam. O Grêmio é maior do que tudo. E falar em passam, a gente está na reta final aqui já? Sim, tomei já... Só deixa eu... Chamadinha do Juliano aqui, ó. Rolou uma coincidência aqui que a gente semana passada falou com o Diego Dias, né, da Vera Louca. E ele falou do Humberto Gessinger, que é muito fã e tudo mais. Um abraço pro alemão aí. E uma das histórias que a gente recebeu, que eu vou resumir rapidamente aqui no Twitter, foi do Miguel Graziotin. Ele fala que a Natália era paulistana e sempre foi apaixonada pelo Grêmio por conta de sons da torcida e músicas do Humberto Gessinger. Quando surgiu o papo de demolir o Olímpico, ela deu um jeito de ver um Grenal em Poa. Nos conhecemos lá e estamos juntos há 8 anos. É isso aí. O Grêmio é grande. O Grêmio é gigantesco. O Grêmio é grande e o Grêmio é forte. Cara, eu quero mandar um abraço também para alguns seguidores aí que estão sempre. O Leal tá comigo, o Léo também tá sempre com a gente no Twitter. Abraço aí pro Estrela, o Fabiano, a Maura, enfim, cara, a galera que tá sempre com a gente aí, mandando um salve na Grêmio Rádio, né? E essa galera aí leva muito a Grêmio Rádio também. Humberto Roman. Cara, chato, mas tá sempre, né? Tá sempre, né? Mas sempre ligado aí também para a Maura também tá sempre com a gente, a Maura aí levando o Grêmio no Twitter, Silvana também que tá sempre com a gente. E em especial lá para Londres, pro Thiago, que não estava curto de dinheiro e estudando lá na Europa e tal, se virando, fez uma força e conseguiu, né, chegar aqui no ano passado, veio para ver o Grêmio ser tri da América. Então esse esforço aí... Também já vai juntando dinheiro de novo. Vai juntando porque eu acho que vai pintar. Acho que as histórias tricolores continuarão. Vão aumentar. E vão aumentar cada vez mais. Falando em histórias, então, lembrando que o livro do Seu Verardi, vocês conseguem ver comprar, né, no seuverardi.com.br.
E a gente não divulgou hoje os vencedores da enquete da semana passada, que a gente definiu dar os livros, mas a gente vai entrar em contato com as pessoas e divulgar nas redes sociais, porque a nossa auditoria ainda não concluiu o serviço, porque foram muitas mensagens, muitas respostas. E a gente tem que também confirmar com o seu Verardi se a resposta está certa, né? Exato. E a gente tem que garantir a lisura do processo. Né? Do concurso. Seu Verardi que sofreu muito comigo, porque na infância eu sou vizinho dele em Porto Alegre, no bairro, né, onde eu me criei. Que é o bairro? Azenha. Né, sou filho da Azenha. E no litoral, na praia do Imbé, quis o destino que a nossa casa também fosse do lado da casa do Verardi. Sabia que eu sou Lucas Von, que é Von Millen, que é dos Moinhos. E o Grêmio nasceu no Moinhos de Vento. E a Zenha nada mais é do que um moinho. O antigo bairro do Moinho que chama. Exatamente. Então eu sou o Lucas dos Moinhos. Exatamente. Do Grêmio. E eu me criei ali na Zenha. Bom, posso agradecer agora? A gente não terminou ainda. Não? Então a gente tem que chamar mais uma coisa que o Juliano aqui me lembrou. Que não esqueçam de usar a hashtag SouDuker na Copa. Grande. Né? Merece. Porque, esse merece. Retomando, né, que a gente falou semana passada, o Duker está concorrendo a uma viagem para assistir a final da Copa do Mundo FIFA na Rússia. E a disputa, a forma de se definir quem vai ganhar essa viagem é com o maior número de compartilhamentos da hashtag SouDuker na Copa. Ele está concorrendo com o cara. Está valendo ainda hoje? Está valendo. A contagem vai até o dia 3 de julho. 3 de? Julho. Então está valendo. Tá? Então, usem, compartilhem a hashtag SouDuker na Copa no Twitter a rodo. Tá? Cada tweet conta, cada retweet conta. E no YouTube e acho que Instagram e Facebook, a hashtag só conta em posts do Sport TV. Então, post do Sport TV, tu vai lá e comenta um post do Sport TV, bota a hashtag SouDuker na Copa, que tá valendo um votinho, um pontinho para ele. Vamos dar uma força pro alemão aí que merece. A gente boa merece. Merece porque fez um grande trabalho e começou como um hobby, mas hoje ele sabe que tomou uma outra proporção. E ele sabe também o quanto o que representa esse carinho do torcedor do Grêmio com ele, porque o Duker é um cara, ele é responsável por aproximar o gremista que está lá em Não Me Toque, que está lá em Ijuí, que está lá em Erechim, ou até, claro, em outros lugares, mas ele conseguiu fazer com que a torcida do Grêmio se abraçasse. Sim, ele era o ponto de referência para muita gente, 2006, 2005 ali, o pessoal... Não tem preço que esse cara fez, né? Porque até acho que foi o Davi Coimbra que fez uma vez uma coluna dos 10 anos do Duker, falando que ele que foi responsável por uma grande geração de torcedores conhecerem mais a torcida do Grêmio. E ele surgiu junto com o YouTube, né? Antes do YouTube. Isso aí pra mim é assim, ó... Eu tive o prazer de estar com o Duker num material que a Grêmio TV preparou e os caras me sacanearam. O Olivesque produziu. Me fez chorar na Copa do Brasil de 2013, lá, a gente gravou, e o Duker também estava, participou também com um depoimento, contando a história dele, como é que o gremismo dele, né? Então ali a gente já também nasceu uma amizade e eu tenho o maior respeito por ele, o maior carinho, porque não é fácil, cara, não é fácil fazer o que esse cara está fazendo. Não, e totalmente, como é que é, altruísta, né? Ele tá tirando do bolso para fazer as coisas muitas vezes, né? Ele não tá ganhando nada com isso. E fora o que todos nós aqui passamos, o Von, com certeza, tu, o cara, eu mais ainda, até porque tô trabalhando também, mas vocês, casamento, eu já perdi enterro de parente, eu já perdi festa de 15 anos de primo, de prima, sabe, cara, porque tu tá na tua religião. E eu sempre falei isso pra minha mãe, eu não quero que tu fique nunca triste comigo, braba comigo, mas sempre que o Grêmio jogar, eu não conta comigo. Não conta comigo porque eu tenho que estar no Não posso, tem jogo do Grêmio. Não tem. E ela, graças a Deus, sempre me respeitou, sempre foi uma relação. E antes, rapidinho... Não, eu vou fazer assim, ó, Juliano, ó pra ti, ó. Tchau pra ti. Eu quero só desejar vida longa pro Bunker, sucesso pra ti, pro Von, que vocês também são caras de Deus, caras que merecem, e eu tenho certeza que vocês vão levar também muito essa coisa da paixão do torcedor do Grêmio, porque chega longe, cara. É no Japão,
na China, seja onde for, vocês também são responsáveis Boa, por sucesso isso. para nós todos, Tá? Valeu. para Grêmio Rádio, Muito obrigado. para o nosso tricolor. Grande presença. Valeu. Eu acho que a gente vai ter mais programas de história futuramente. Eu acho que a gente chama o Rola de novo, velho. Cara, eu tô aí sempre, né? Pra falar de Grêmio e pra meter a corneta neles, eu tô aí. Ah, show de bola. Então Encerramos aqui, né? eu tenho só um recadinho, né? Semana que vem, dia 25 Nossa, de o junho. Miller tá cheio de recadinhos, nem tem um patrocínio ainda, já tá. Imagina quando tiver Não, recadinhos. Semana Miguelito. que vem. Será que ele Miguelito. entende alguma coisa de Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil? Ah, pode ser, não sei. Vamos ver. Márcio Neves disse que jogou mais que Miguel. É? Não, o Márcio Neves disse que jogou mais que Maradona, né? Uma aberração, né? Falou. Então tá, valeu, galera. Feito, gurizada. Falou, até a semana que vem. Vamos. Até. Grande abraço. O Juliano bate.